Salve, salve galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? O professor Denis está aqui para nós começarmos mais um capítulo da apostila de Geografia. Nós começamos falando no capítulo 1, sobre as transformações, ou melhor, as alterações do ser humano na cidade, as mudanças que acontecem na cidade. E agora nós vamos continuar nesse mesmo contexto, mas vamos falar das alterações que os seres humanos fazem na natureza, as mudanças que acontecem na natureza, os prejuízos que nós temos com essa devastação que muitos estão fazendo na natureza e as mudanças que nós estamos tendo no nosso mundo por causa dessas mudanças que o homem tem feito na natureza. Vamos conferir então? Vamos então abrir nossa apostila na página 158 e 159 e vamos conferir o que a nossa apostila traz para este capítulo 2. Confira aí. Então, galerinha, capítulo 2, as alterações humanas na natureza, você tem aí, abrindo a apostila, na página 158, uma vista da Baía de Todos os Santos, em Salvador. Em primeiro plano, vocês podem observar aí um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador, que é o Elevador Lacerda, um dos pontos turísticos mais visitados ali na orla de Salvador, com uma vista deslumbrante. Claro que esta imagem está um pouco melhor tratada no computador, mas a visão que a gente tem quando visita esse ponto turístico ali da Bahia é essa. A gente consegue ter uma visão total de toda a Bahia, da Baía de Todos os Santos, como diz na nossa apostila. Dando continuidade, vocês têm aí a página 159, que vai ter no Vasculhando Ideias 3 perguntas para nós iniciarmos esse capítulo. Pergunta número 1. Quais elementos você identifica nesta paisagem? Para que nós possamos entender bem, pessoal, a primeira coisa, nós precisamos ter uma definição de paisagem. E o professor trouxe para vocês aí na tela uma pequena definição do que é paisagem. Vamos conferir então? Primeira coisa, sabermos o que é paisagem. Bem, a paisagem é definida como um espaço do terreno que se abrange num lance de vista, o que está à nossa vista. Essa definição define que a palavra paisagem tenha diversas conotações, dependendo do contexto em que ela é inserida e da atividade exercida pela pessoa que a usa. Por exemplo, agricultores, pintores, arquitetos, geógrafos, geólogos. A paisagem é aquilo que está à nossa vista, é a extensão territorial que está ao alcance da nossa visão. Então, se você olhar pela sua janela da sua casa, você vai ter uma paisagem, mesmo que seja uma casa, um prédio, uma plantação, uma fazenda, o que for. Definição de paisagem na tela, nós voltamos para a apostila na página 159 para conferir a pergunta número 1. Quais elementos você identifica nessa paisagem? Então nós conseguimos observar o que? Em primeiro plano tem o Elevador Lacerda, nós conseguimos ver a Bahia, o mar, tem navios, tem que mais lá? Barcos, iates, temos prédios, construções, temos árvores ali em volta daquela paisagem, temos praça pública, temos um cais ali, tem uns navios, alguns barcos ali também. Enfim, são algumas coisas que nós estamos vendo na paisagem. Elementos culturais, lembram que é isso? Aqueles que são construídos pelo homem, e elementos naturais que vêm da natureza, que a própria natureza nos dá. Pergunta número 2, o que mais chama a sua atenção na sua imagem? Claro que em primeiro plano nós temos o Elevador Lacerda, mas o que mais chama a atenção é o lindo, o lindo mar, essa linda vista do mar da Baía de Todos os Santos, Além disso, algumas construções históricas que nós temos ali também. A número 3 vai dizer assim: quais adjetivos você usaria para falar sobre esta paisagem, Que tipo de adjetivos você usaria para isso? Bem, como adjetivo demonstra alguns sentimentos, nós teríamos vários, Como calor, porque também lá está muito quente, é muito bonito também, Que mais que a gente pode usar ali? Dia ensolarado, podia ser também. Que mais? Gostar, que você gostou daquelas coisas que tem ali. Então, alguns adjetivos que nós usaríamos para falar desta paisagem. Então, esta abertura da página do capítulo 2 é muito bonita, porque mostra um dos pontos turísticos mais visitados do nosso país, lá em Salvador, na Bahia, tá bom? Galerinha do quinto ano, dando continuidade, eu queria convidar você a pegar sua apostila na página 160, para nós dar uma olhadinha o que fala lá. Pegue lá e vamos em frente. Pessoal, a página 160 vai dizer assim: as transformações da natureza muitas vezes não são perceptíveis, porém o nosso planeta está em constante transformação.
Ao longo dos anos, o solo se movimenta, os continentes se separam ou se juntam, o nível do mar aumenta ou diminui de acordo com a variação do clima da Terra. Os rios, os lagos, enfim, os animais também se transformam e aí as mudanças acontecem. Vocês têm algumas imagens ali que mostram que o mundo passa por transformações constantes, por forças da natureza e também por força da exploração do homem. A primeira imagem, as águas das chuvas escavam o solo, formando os leitos dos rios. Na foto, um rio seco no Marrocos, uma foto de 2014. Já na foto abaixo, as pirâmides do Egito são herança de um povo que viveu de maneira completamente diferente da nossa e de outras sociedades ao longo da história da humanidade, tá bom, pessoal? Bem, nós podemos perceber também que o homem, ele explora a natureza e traz impactos para a relação dele com a natureza. Vejam aí na tela a imagem que o professor separou para você, que vocês estão vendo aí uma transformação que o homem trouxe para a natureza, que impactou em prejuízos para a vida da gente. Vai dizer assim sobre o impacto ambiental, pessoal. O impacto ambiental é uma alteração no meio ambiente ou em algum dos componentes por determinada ação ou atividade do homem. Então, o impacto ambiental acontece a partir que o homem põe sobre a natureza alguma situação. Ele é causada pelo desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. Voltando aqui para o professor, nem sempre a relação do homem com a natureza é a melhor possível. Infelizmente, nos últimos tempos essa relação não tem sido a melhor. A imagem que vocês têm aí na tela mostra uma natureza morta. Por que natureza morta? Porque o homem explorou ali aquela floresta de árvores e acabou retirando, deixando sobre aquela natureza uma certa imagem de morte. Veja que aquilo ali é uma charge. Por que é uma charge? Porque a retirada daquelas árvores por aqueles caminhões, ela fez o quê? Ela fez a forma de uma caveira. Por isso que a gente quer dizer que é uma natureza morta. Infelizmente, muitas vezes, a relação do homem com a natureza não é a melhor possível. E as alterações que o homem faz na natureza trazem graves prejuízos para a natureza. Olha aí na tela, tem uma telinha falando assim, ó. O ser humano realiza transformações nas paisagens, tá? Para que possa viver nestes espaços com maior comodidade. Tais modificações alteram paisagens naturais, acrescentando elementos antrópicos, como prédios, casas, viadutos, pontes, passarela. Lembrando dos elementos naturais e dos culturais, as transformações que acontecem aí na natureza. Aí na tela também vocês veem uma imagem da modificação da paisagem, tá? A paisagem pode ser modificada por duas forças basicamente. A força da natureza, do tempo, o vento, a chuva, a água, o mar, tá? Eles podem fazer diferenças, eles podem fazer transformações em seu próprio meio, a natureza, e as forças que o homem implica sobre a natureza. Leva pouco tempo, né? Porque o homem tem tecnologia e consegue fazer as modificações no espaço onde vive, geralmente na natureza, tá bom? Ainda na apostila de vocês, na página 162, vai dizer assim: diferentes paisagens no espaço geográfico. Como vimos em anos anteriores, o espaço geográfico é classificado em dois tipos de paisagem. Aquela que ainda não sofreu alteração por parte dos seres humanos, que nós chamamos de paisagem natural, e aquela que sofreu modificações para o nosso proveito, para o uso do ser humano, que é a paisagem cultural. Embaixo aí vocês têm dois exemplos de paisagens naturais, uma de Fernando de Noronha e a outra da Chapada da Diamantina, no interior da Bahia, que são dois espaços belíssimos, espaços de paisagem natural que não tiveram alterações dos seres humanos. Aí, continuando, nós vamos ter na página 163 duas imagens que sofreram alterações dos seres humanos, que chamamos de paisagem cultural. Uma delas bem pertinho de nós, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, que é a Cataratas do Iguaçu. Nós temos as cataratas, as quedas da água, e o ser humano fez lá uma espécie de um ponto para os turistas visitarem, né? Foi construída uma ponte, uma passarela para que as pessoas pudessem visitar. Aí nós temos alteração dos seres humanos na natureza, e isso aí vai ser aí uma paisagem cultural, onde o ser humano faz aí uma transformação para o seu proveito. E também uma das maiores transformações humanas na paisagem, né? Nós temos aí a foto da cidade de Manaus, perdão, no Amazonas, com uma grande transformação. Aquela região era tudo floresta, fazia parte da floresta amazônica, e o ser humano foi
foi lá, transformou aquela parte para que ele pudesse usar para cidades, enfim, outras coisas também. Por fim, pessoal, o professor quer colocar uma tela para vocês verem as transformações na paisagem, na natureza, na cidade de Matinhos. Olhem essa tela aí, vejam Matinhos em vários anos, desde a década de 20, 30 até os anos atuais, as transformações que aconteceram na natureza aqui na nossa cidade de Matinhos. As duas primeiras fotos, em cima e embaixo, vocês veem uma imagem da orla da praia de Caiobá. Vejam que a natureza era muito preservada. Já existia alteração humana? Sim, mas muito pouco perto do que nós vemos hoje. As duas seguintes fotos, também de Caiobá e do canto lá da praia de Caiobá, vocês podem observar umas alterações um pouco maiores do que nas duas primeiras. Já temos outras construções, casa e até um prédio já construído, dois prédios, né? Dá para ver nas duas imagens que tem dois prédios ali, construídos naquela região de Caiobá. As transformações dos seres humanos ali, os elementos culturais, né? A paisagem cultural já começa a ganhar mais destaque com as construções de casas e também de prédios. E aí, as últimas duas imagens é de Caiobá mais recente, né? Onde nós vemos a paisagem cultural tomando conta da região de Caiobá, com as construções de várias casas, vários prédios, a mudança que o ser humano fez, buscando o seu bem, né? Claro, infelizmente perdendo muito espaço com a natureza, o ser humano fazendo aí alterações na cidade de Matinhos, especificamente lá no balneário de Caiobá, mudanças que aconteceram no decorrer dos anos, transformando elementos que eram apenas naturais em elementos culturais. Lembrando que elemento cultural é aquilo que só tem da natureza, que só vem da natureza, e o elemento cultural que sofre a ação do ser humano, beleza? Galerinha do quinto ano, esta foi a abertura do capítulo 2 de Geografia. Atividades vão via Agenda Edu e nós concluímos esse capítulo conversando nas aulas pelo Zoom, tá bom? Um beijo no coração, se cuidem, tchau!